Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, os círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco, dentro dele, nome do programa: Meio Ambiente por Inteiro. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. A maneira com que o homem se transporta de um lugar para outro define a velocidade com que chega ao progresso. A pé, a cavalo, carro de boi, bicicleta, automóvel, foguete. Os meios de transporte são muitos. Alguns nada poluem, outros poluem muito. No programa de hoje vamos mostrar por que o automóvel é o preferido da maioria de nós e alternativas menos poluentes. Repórter Leonardo A evolução Ferreira. do nosso transporte você acompanha a partir de agora. E aí, tá preparado? Aperte o cinto e vamos nessa. Amanhecer. Carros trafegam. Quando amanhece Entardecer. ou quando o sol se despede, o cenário se repete nas grandes cidades brasileiras. Carros e caminhões trafegam em rua ao entardecer. Nos horários de pico, meu amigo, paciência é a palavra de ordem. Os minutos correm, centenas de veículos passam e certamente esse não é o melhor ambiente para respirar ar puro. Semáforo da rodoviária de Brasília. Pessoas atravessam a rua enquanto carros esperam. Segundo a ONU, 7 milhões de pessoas morrem prematuramente por ano por causa do ar contaminado. Os dados assustam. Mais de 90% da população mundial não respira ar limpo. Ainda segundo o relatório, a China tem dado exemplo para o mundo. O país asiático é considerado por ambientalistas como líder climático. Metade dos veículos elétricos e 99% dos ônibus elétricos do mundo circulam dentro de suas fronteiras. Ônibus e carros trafegam em rua. E aqui no Brasil tem gente preocupada com o impacto que os veículos motorizados podem causar ao meio ambiente. E não estamos falando agora do combustível. A Gleibe Ferreira, Quando a gente Química. liga o carro, ocorre a combustão, mas para que ela aconteça, a gente tem que fazer a lubrificação desse motor. Para a gente lubrificar, a gente tem um óleo lubrificante. Só que esse óleo lubrificante ele é um resíduo classe 1, que é um resíduo perigoso, que ele em contato com o meio ambiente, ele vai acabar contaminando, poluindo. O óleo é um vilão para a natureza, mas você sabia que o recipiente onde ele estava guardado também é uma ameaça? Se eu tirar essa embalagem de óleo lubrificante e colocar no lixo comum e eu vou levar ela para um aterro sanitário, o que vai acontecer? Eu vou acabar contaminando todo aquele material que estava naquele container, por exemplo. E, consequentemente, vai ter um impacto, já que ele vai entrar em contato com a água da chuva, pode entrar no lençol freático. Trânsito congestionado em frente a semáforo. Falamos dos impactos ambientais causados pelo combustível fóssil, pelo descarte incorreto do óleo lubrificante e frasco. Beleza, mas no carro não tem só isso, né? Quais são os outros componentes que tem num carro, por exemplo, que são tão perigosos quanto e às vezes a gente não tem muita noção disso? Por exemplo, o filtro de óleo que a gente utiliza. Além disso, a gente tem o extintor. O extintor, ele pode ser recarregável, então a gente acaba aumentando o ciclo de vida dele, aproximadamente 10 anos. Só que se você não faz a recarga adequada, se você tira um daqueles pós químicos que estão presentes ali, já que o agente extintor que a gente vai estar utilizando aqui é um extintor de pó químico, a gente tem que fazer a destinação correta, tanto do vasilhame quanto daquele pó. Quem chega agora para nos ajudar nessa história é Bob de Souza. Ele vai falar de alternativas de transporte que levam em conta a sustentabilidade ambiental. Homem sobe em bicicleta e pedala. Bicicletas, ônibus que poluem menos, trens, carros elétricos, metrôs. Temos a busca mundial por uma energia limpa. Mas preste atenção, não basta a engenharia das fábricas. É preciso remontar a engenharia social de trabalho e de distribuição de riquezas. É o que prega a ONU. Um país como o Brasil, por exemplo, precisará trabalhar muito para cumprir as metas sustentáveis do milênio. Você já ouviu falar de energia solar, mas já ouviu alguma coisa sobre estação de metrô movida a partir dos raios do sol? Nós estamos dentro da estação Guariroba. Repórter E Bob de vemos Souza, aqui Senhor de uma DF. placa com todos os objetivos, segundo a ONU, para que um bom projeto de sustentabilidade seja realizado e implementado. Por exemplo, nesse item 11, cidades e comunidades sustentáveis. No item 5, igualdade de gênero. Vamos caminhando.
redução das desigualdades sociais, educação de qualidade, indústria, inovação e infraestrutura, saúde e bem-estar, trabalho decente e crescimento econômico, fome zero e agricultura sustentável. E aqui nós temos o item 1, que me parece o mais importante, que é a erradicação da pobreza. Placas solares azuis em teto do metrô do DF. Catraca. Câmera acelerada. Pessoas caminham. A estação é a 4ª do mundo no uso de energia solar. Nova Delhi, na Índia, Nova York, nos Estados Unidos e Milão, na Itália, já utilizam o sistema alternativo. Em Guariroba, são centenas de painéis fotovoltaicos instalados na laje. O metrô do Distrito Federal transporta cerca de 170 mil pessoas diariamente. 2.000 usuários embarcam em Guariroba. A instalação do sistema em uma região vulnerável do Distrito Federal era o objetivo principal do projeto social. Onde está lá Daniela a estação Rodrigues, diretora técnica Metrô DF. Qual a principal justificativa para algo diferenciado? É exatamente levar o que a gente chama em urbanismo, monumentalizar a periferia, ou seja, levar um monumento, aqui no caso da tecnologia, ao ponto mais carente ao longo da nossa linha. E aí chegamos a Guariroba. Saímos do metrô e vamos para a Austrália. Um carro de estilo roda pelo país. Tem até ônibus usando a mesma energia. Grandes montadoras também utilizam os painéis nos tetos. Lembra do charme de um carro que tinha teto solar? Pois é, era só argumento de venda. E charme, agora é para valer. História, desafio, sonho, futurismo. Conceitos que se misturam em um mundo em transição. Carros autônomos já rodam em Phoenix, capital do Arizona, nos Estados Unidos. A mesma empresa já patenteou a tecnologia de carros voadores, que usariam os tetos dos prédios como estações de pouso e decolagem. As imagens são apenas promocionais. O plano dessa companhia, que já domina os aplicativos para táxis, é abrir sociedade com empresas de tecnologia e know-how aéreo. Os voos comerciais devem começar em 2023. Cena aérea de tráfego de carros na rua. Parece até que o futuro chegou, né? Vamos ver no próximo bloco outra alternativa para prejudicar menos o meio ambiente. São os biocombustíveis. A gente volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. O meio ambiente por inteiro está de volta. Até agora você viu o quanto o combustível derivado do petróleo agride o meio ambiente e também opções para evitar esse tipo de energia fóssil. Chegou a hora de mostrarmos que há alternativas para substituir os combustíveis convencionais. São os biocombustíveis. Você vai ver agora que o custo de produção desse tipo de produto ainda é alto. Repórter Leonardo E a esperança Ferreira. de torná-lo mais acessível está na tecnologia. E Tânia é química e pesquisadora da Embrapa Agroenergia há quase uma década. Ela trabalha com a produção de biocombustíveis e qualidade dos produtos. A pesquisadora explica que na queima do biodiesel, por exemplo, é baixo o índice de poluição e que, se produzido em larga escala e com o uso de tecnologias, o custo pode ser mais baixo que o dos derivados de petróleo. Em 2017, nós consumimos no Brasil em torno de 54,5 bilhões de litros E de Tânia diesel. Soares, pesquisadora Desse Embrapa. volume, 23% foram importados. Então, a importância do biodiesel, da inserção do biodiesel na matriz energética, é também essa redução da dependência por combustível de origem fóssil, além da redução da importação. A soja é a matéria-prima mais usada no Brasil na produção do biodiesel. Dificilmente a gente conseguiria desbancar a soja introduzindo uma matéria-prima que conseguisse substituir na totalidade a soja, pelo volume, pela logística e por todas as questões que a gente já tem bem estabelecida com essa cadeia. Em segundo lugar, aparece a gordura bovina, passiva ambiental que os pesquisadores identificaram como grande potencial na fabricação do biocombustível.
E Tânia explica que é interessante buscar novas matérias-primas para compor a matriz energética. No laboratório da Embrapa Agroenergia encontramos a estagiária Vanessa e agora vai nos explicar como é o processo de produção do biodiesel, feito com óleo de soja. Consiste em pegar Vanessa 5 Alves, miligramas estudante. de álcool com 0,2 gramas de catalisador. Ele fica em agitação constante por cerca de 10 minutos até o catalisador diluir completamente. Após isso, ele é colocado no óleo de soja, e fica por volta de 60 minutos a uma temperatura de 45 graus. Após isso, que a reação já aconteceu, se chama reação de transerificação. Após essa reação, ele é colocado no funil de decantação, onde separa de biodiesel e glicerina. Em resumo, o resultado é uma reação química do óleo da soja com álcool. Fruto arredondado verde. Ainda falando sobre biodiesel, você saberia dizer que fruto é esse? Uma dica, é nativo do Cerrado. Se você pensou na macaúba, acertou. Pesquisadores da Embrapa descobriram um grande potencial no fruto para produzir biocombustíveis. Porque ela é uma planta que produz muito Simone óleo, Fávaro, que é o ingrediente pesquisadora básico Embrapa. para a produção de biodiesel. Para você ter uma ideia, a soja produz em média 500 quilos de óleo num hectare, que é uma área equivalente a um campo de futebol. Já a palmeira macaúba, nessa mesma área, vai produzir 10 vezes esse valor, em torno de 5.000 quilos. Né? Então, eu não preciso expandir muito a área de produção para ter matéria-prima suficiente para a produção de biodiesel. A eletricidade é outro caminho bem comum quando o assunto é energia alternativa para automóveis. De um modo geral, a indústria automobilística já passou da fase de protótipos de carros movidos a energia elétrica. Tem muitos veículos por aí rodando sem emitir gases poluentes. Carro elétrico. Homem abre tanque de combustível. O Brasil ainda tem uma frota pequena de carros elétricos. A Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores não tem um número exato, mas diz que são poucas centenas. A maior parte está nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Este é de uma marca importada, vendido no país por R$160 mil. O valor é um pouco salgado, mas na ponta do lápis, o investimento a longo tempo pode valer a pena. O futuro é o motor elétrico, independente até da fonte de energia que vai fazer esse motor rodar. Rogério Marquevix, mas o arquiteto. futuro é elétrico, isso não tem volta. Vou dar o exemplo, assim, é um motor muito mais eficiente, com menos manutenção. É um carro que não tem câmbio, não tem óleo, não tem vela, não tem correia, então é muito mais interessante. Em 2 anos que eu tenho o carro, eu só fiz atualizar o software e trocar o filtro do ar-condicionado. Então, assim, é muito pouco. A manutenção é muito barata. Rogério dirige seu carro elétrico. Ele é branco e preto. Repórter Larice Neves, Brasília DF. Posso dirigir? Vamos lá, ué. Então vamos lá. O que eu preciso aprender primeiro? Primeiro, ligar o carro. É muito diferente? Nada, né? Pisa no freio e aperta o botão Start. Primeiro eu acho que tem que arrumar aqui. É bom também. Porque não tem marcha o carro. O que a gente faz agora? É só em cima, então, colocar o cinto. Cinto, que eu sou uma pessoa que anda com segurança. E aí? E simplesmente, no caso vamos sair de ré, rodar para ir para o R. Pro R. Para as mesas, assim, é isso, aí, só isso. Só assim? Ah, tá, não precisa ficar em cima, não. Tá, você não corrige. Já dentro do veículo, a gente começa a sentir as diferenças e muitos pontos positivos para o elétrico. Para vocês terem noção, o carro tá ligado, é muito silencioso, não dá para perceber a diferença. Eu vou até seguir um pouco mais à frente para vocês entenderem o quão silencioso é. Larice dirige o carro. E, Rogério, a única dificuldade que eu vou ter aqui é me acostumar que não tem um câmbio de um carro popular, que a gente está acostumado a dirigir, e também quando você para de acelerar, ele dá uma freada. Não precisa necessariamente utilizar o freio aqui, né? Exatamente. Confortável. A suspensão aparentemente também é muito boa, né? Você não sente muito. Eu vou dar uma arrancada também pequenininha. Câmera filma por fora Larice dirigindo o carro.
Mas os donos de carros elétricos não têm só elogios. Os modelos são bons nas cidades. Pegar a estrada, por exemplo, na maior parte do país, é um desafio. A autonomia dos veículos gira em torno de 160 quilômetros. Depois disso, é preciso fazer uma parada e recarregar as baterias. Em tomadas comuns, daquelas que temos em casa, o processo dura 8 horas. Em pontos de recarga semi-rápida, de 2 a 3 horas. As estradas brasileiras têm poucos locais de carga rápida, onde a bateria é totalmente carregada em 20 minutos. O carro elétrico pagar mais imposto está fora da nossa atual realidade. Também depende das políticas regionais, né, municipais ou estaduais. Dentro do carro, câmera filma carro de Rogério na rua. Daqui a pouco você vai ver que com criatividade é possível dar um bom destino às carcaças de carros. Mesmo sem rodar, são preciosos em um trabalho que ajuda a salvar vidas. Ficou curioso? A gente volta já. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. O meio ambiente por inteiro está de volta. Carros são o assunto do programa de hoje. Não só eles. Já falamos que os combustíveis que dão vida aos automóveis podem ser poluentes ou nem tanto. Vivemos em uma fase de transição dos combustíveis fósseis para os alternativos, como a eletricidade. Repórter Leonardo Ferreira. Vamos começar o terceiro bloco do programa em um quartel do Corpo de Bombeiros. Bob de Souza foi para lá e encontrou um monte de carcaças de carros. Eu garanto, estão lá para ajudar a salvar vidas. Quer saber que história é essa? Acompanhe agora. Trânsito de carros e ônibus. Mesmo com avanços científicos que reduzem a emissão de gases poluentes, os veículos motorizados geram um grande passivo ambiental quando são fabricados e quando envelhecem. Vamos visitar uma espécie de cemitério de motorizados, onde todos os componentes podem ser aproveitados. Mas será que o lugar é esse mesmo? Sim, é um pátio da Polícia Civil de Brasília. Cerca de 300 carros, motos e bicicletas estão empilhados aqui. O Christian deixou as investigações criminais em delegacias para cuidar do projeto Sucata de Ferro. O objetivo da Polícia Civil Christian Souza, gestor do projeto dar uma Sucata, solução adequada, né, fazer a gestão ambiental do grande número de apreensões criminais que ocorrem aqui no âmbito da Polícia Civil DF, né? Algumas carcaças ajudam até os bombeiros no treinamento de resgate a vítimas de acidentes de trânsito. Carros velhos se transformam em laboratórios das equipes de salvamento. Essa montanha de aço, em poucos dias, terá um objetivo sagrado. Vai para a reciclagem industrial. Esse aço vai ser reaproveitado. Vai acabar virando aquelas vigas para a construção civil. Repórter Bob de Souza, Mas Brasília, antes de falarmos sobre a prensa, eu queria mostrar uma coisa bastante interessante, que é esse pedaço aqui, totalmente cortado. Quem fez esse trabalho aqui foi o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Detalhe, cada carro tem um gabarito para se saber onde cortar. No caso de um acidente em estrada, por exemplo, ou mesmo em centro urbano, o bombeiro fornece para a primeira equipe que chega uma espécie de explicação científica, um raio-x do carro para saber onde ele pode ser cortado. De suma importância destacar, eu acho, é a questão do valor social que se agrega com esse projeto. Não só a questão da destinação ambientalmente correta, mas essa parceria, né, que eu sei que nosso estado tem, salvo engano, Rio Grande do Sul também já está fazendo isso, de empréstimo dessas sucatas ferrosas antes do efetivo processamento para treinamento de corpo de bombeiros. Para ocupar um lugar nessa montanha, cada veículo passa por um processo administrativo de cerca de 2 anos. Checa-se tudo: documentos, propriedade, chassi, número do motor. Os veículos adulterados, sem dono, morrem aqui. O Distrito Federal começou com reciclagem de sucata policial em 2014. Foi a primeira iniciativa em território nacional a ter a Polícia Civil como cabeça de um projeto ambiental. Detrans e Polícia Rodoviária Federal já trabalham com sucata há muito mais tempo. Sucata de carro branco. Ficou claro, né? Com tecnologia, vontade e determinação dá para reaproveitar o que iria para o lixo.
Já falamos de carro elétrico aqui no programa, mas não como este que eu vou mostrar agora. Ele não veio da indústria, saiu da garagem e da cabeça de um sonhador. Vamos conhecer o senhor Elifas Gurgel. As pistas brasileiras são tomadas por veículos movidos a gasolina e a álcool. Automóveis que poluem bastante o ar, jogam por dia muitos gases tóxicos na atmosfera. E pensando em mudar essa realidade, que este coronel aposentado do Exército resolveu fazer uma adaptação no carro. Ele pesquisou, viajou para a América do Norte, fez um curso e transformou um automóvel 1.0 em elétrico. O seu Gurgel sempre gostou de um desafio. E esse foi dos grandes. Gurgel mexe no carro. A adaptação foi a primeira do tipo aqui no Brasil. Ele fez isso em 2009. Já são 9 anos. Montou todo o plano e colocou a mão na massa. Tirou as peças que não precisava e deixou apenas uma, que os veículos elétricos de fábrica não têm: o câmbio. Eu vou de 0 até 80 km por hora. Elifas Gurgel, aposentado. Precisando, no caso a pista permitir uma velocidade acima de 80 km por hora, eu então engato a 4ª marcha e até mesmo a 5ª marcha. O dono do automóvel movido a eletricidade não precisa trocar velas, filtros e óleo, nem se preocupar com problemas na injeção. Do lado de fora, não dá nem para perceber que o carro foi adaptado. Dentro, as únicas diferenças são o amperímetro e o voltímetro no painel. Eles são utilizados para medir as correntes elétricas e evitar qualquer acidente. O seu Gurgel recarrega as baterias do carro no prédio onde mora. Ele puxou uma fiação para a garagem e colocou uma tomada industrial. Aí é só pegar o cabo e deixar a noite toda assim. O impacto na conta de energia é pequeno, equivale ao uso de um aparelho de ar-condicionado. O carro do coronel do Exército foi todo legalizado. Ele teve um certo trabalho, mas o documento saiu depois de 4 anos. Foi preciso apresentar um projeto no Detran, criar uma empresa para fazer a transformação e aí sim receber o aval dos órgãos de trânsito para trafegar pelas ruas. O Detran e o Denatran ainda não tinham recebido um pedido desses e na época tiveram que criar uma portaria. De nada adiantava eu ter um veículo transformado se eu não pudesse circular em via pública. Então, uma das primeiras preocupações que eu tive foi buscar o órgão regulador dessas questões de veículos, de circulação de veículos, que é o Departamento Nacional de Trânsito, né? E dentro do Departamento Nacional de Trânsito tem a Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Então, essa Câmara Temática é que trata especificamente dessas questões. Depois da iniciativa pioneira, outras pessoas no Brasil já fizeram a adaptação. Algumas empresas estão entrando em cena. O Adriel e o Paulo compraram este carro antigo e já importaram kits com peças da China. Sonham em vender a transformação e baratear o processo. O nosso intuito é realmente mudar essa perspectiva de que você tem que ficar trocando de carro. Adriel Oliveira, o carro empresário. É uma coisa para te levar de um ponto A a um ponto B. Ele não tem que significar status ou coisas do tipo, ele tem que satisfazer uma necessidade de locomoção. Eu acredito que vai ser uma coisa assim bem bacana, porque hoje em dia todos Paulo de Souza, mecânico. Carros totalmente elétrico, parcialmente elétrico no caso, carros novos, né? Então são carros que são muito caros. E como nós participamos de vários clubes de carros antigos, imaginar em chegar dirigindo um carro elétrico, parando nesse coisa sem fazer barulho nenhum, vai ser um negócio bem emocionante mesmo, bem legal, diferenciado, né? A gente costuma chamar que é o veículo mais flex que existe, né? Flávio Alexandre, porque engenheiro a eletricista. eletricidade pode vir de várias fontes, né? Desde fontes sujas até fontes limpas, né? E agora a tendência é realmente a gente aproveitar muito mais o sol para produzir energia, né? O vento mesmo, mas o sol ele é a menina dos olhos agora, vamos dizer. Então a produção, inclusive porque você pode colocar um painelzinho solar na sua casa, né? Você não precisa de grandes espaços, né? Nem grandes investimentos iniciais, pode fazer um sistema pequeno, depois aumentar. Então quem possui um veículo elétrico também pode investir na própria produção de energia para o próprio veículo, né? Parte de uma mentalidade. Adriano Branquinho, advogado. Atingir as duas pontas. Deve atingir a indústria automobilística, né, para que ela esteja incentivada, para que ela tenha motivos para
produzir esses carros e, de outro lado, dos próprios consumidores. Carros trafegam em pista movimentada. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Bob de Souza, Larissa Neves e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Bob de Souza. Cinegrafia, Francisco Cosmo e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Roteiro, Ana Luísa De Franco. Narração, Vinícius Souza. Núcleo de programação, Rosa Wazem. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2020.